Olá, estamos aqui para mais um episódio do Mamulhos em Preto e Branco. E porque estamos em setembro, vamos falar do Setembro Amarelo, importantíssimo para, não digo alertar a população, mas a gente conversar sobre isso. E não deixa de ser um aviso, uma ajuda, uma prestação de serviço, falar sobre um tema que pode não ser bonito, mas é importante, é necessário, porque ele envolve a saúde mental. E a saúde mental está cada vez mais em pauta, como todo mundo sabe, e é realmente um assunto bastante importante que deve se tornar prioridade. E para isso nós temos aqui 2 psicólogos. A gente vai conversar, além do Setembro Amarelo, falar um pouquinho sobre os projetos sociais que eles fazem. Então vai ser um bate-papo muito gostoso, mais um bate-papo gostoso que a gente vai ter no Mamulhos em Preto e Branco. Então, eu quero apresentar aqui à minha esquerda, eu tenho psicólogo, bacharel em psicologia, Sandro. O Sandro também tem um serviço social lá no Mamulhos, no nosso Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba. Esse é um dos trabalhos que ele faz. E aqui à minha direita, o Davidson Trindade Pantoja. Tá? Muito obrigada pela presença, Sandro. Obrigada, Davidson. Uma alegria ter vocês aqui. Então, minha primeira pergunta, como a gente falou, sobre o Setembro Amarelo. De onde vem o Setembro Amarelo? Por que setembro e por que amarelo? Bom dia. Bom dia. Vamos falando, todo mundo interagindo. Okay. Primeiro, eu quero agradecer, Angela, pelo convite, tá? Me senti honrado pelo convite, tá? E também dar os parabéns pelo esse espaço que você está dando, né? De falar de um assunto tão importante, que é o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. E aí? Ótimo, eu também agradeço, faço do Sandro aí as palavras dele e as minhas também, pela oportunidade, né? Sobretudo assim, uma prestação de serviço mesmo à comunidade, falar de um assunto tão importante no tocante à saúde mental, né? Tem umas coisas, né, que é bem assim, quando não são gostosas de falar, não é um assunto que você se sente completamente confortável, porque vem tristeza, vem angústia, vem lembranças que a gente não gosta, seja por questão de família, seja por questão de amigos, mas não adianta fugir disso. Eu acho que a hora que você foge, não sei se eu estou enganada ou não, conversando com 2 psicólogos, né? Mas eu acho que a hora que você foge disso, que você não encara, as coisas ficam mais difíceis. Estou errada? Não, tá corretíssimo. Correto. Sim. E por que o Setembro Amarelo? O que aconteceu em setembro? Por que a cor amarela? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, o Davidson pode também interagindo aqui, tá ok? O Setembro Amarelo, esse movimento começou lá nos Estados Unidos, tá? Em 2014, tá? Isso começou devido à morte de um jovem chamado Mike. Então, esse jovem era um jovem muito querido na cidade dele, tá? E, infelizmente, ele cometeu suicídio, tá? Então, houve várias homenagens naquela cidade, alguns movimentos para fazer homenagem mesmo, em escolas, no próprio funeral deles. E os pais deles entenderam que queriam aproveitar esse momento para trazer esperanças para outros jovens, tá? E eles criaram cartões e onde tinha mensagens ali também referente ao assunto, tá? E por que amarelo? Porque o Mike tem um carro que ele gostava muito, que era o Mustang amarelo. Aí então vem a questão dessa cor amarela, tá? Você pode ir. Isso, é bem isso mesmo. É até trazer aqui um ponto interessante, a minha área específica é psicanálise, né? No caso, o Sandro aí é psicologia e fiz também uma pós em neuropsicologia. Então, quando você vê o que aconteceu ali especificamente com o Mike, realmente uma coisa vai atrelando a outra, né? O fato dele ter essa ligação, ter passado já alguns sinais, né? Principalmente desse relacionamento com os pais e com o seu carro, o Mustang. E aí uma homenagem que eles fizeram, conforme o Sandro falou, era realmente distribuir aí essas fitas amarelas, né? E aí fizeram uma alusão referente a isso, algo trágico e tocante ao mesmo tempo, né? Então isso traz para nós um ponto de atenção de observar
as pessoas, né? Às vezes, assim, um sorriso que muda, uma cor específica, isso é um alerta. Uma lembrança. Isso, né? E aí nós tivemos aqui no Brasil, tomando aí uma proporção boa, em 2015 já também, né? Então, a gente vê que é um período recente de se falar dessa questão aí do apoio mesmo, né? Principalmente na questão de prevenção, que é o propósito. Falar sempre é bom, né? Você falou em sinais, né? Quais os sinais que, assim, mais os familiares, os amigos, a escola, a comunidade, uma empresa onde a pessoa trabalha ou qualquer outro trabalho, quais os sinais que denotam que a pessoa pode ter... Eu não vou chamar de desequilíbrio, porque não é desequilíbrio. Na verdade, o que ela tem é uma dor, é um sofrimento muito grande. Sim. Daí, para você pode não ser, para mim pode não ser, mas para o outro é. Pode ser insuportável. Uma coisa que eu suporto muito bem, o outro pode não suportar e achar que é demais. Quais são os sinais mais evidentes? É importante falar, Angela, antes de falar dos sinais, que mais de 90% dos casos de suicídio estão associados a algum transtorno psiquiátrico, tá? Transtorno mental. Então, é importante dizer isso também, tá? Então, como transtorno de ansiedade, né? Principalmente transtorno de depressão. A depressão é um dos principais fatores, tá? Mas existem outros fatores também, como transtorno ligado a álcool, a droga. Então, é importante enfatizar isso, que sempre está ligado a algum transtorno. Tá? Você falou disso antes da gente, da pergunta anterior, não vai esquecer aquilo que eu falei, Sim. mas assim, da questão dos sinais. Sim. Mas assim, depressão e tristeza passageira, porque às vezes a pessoa está quieta, é o jeito dela de ficar isolada. Ah, não, mas ela é assim mesmo. E a depressão, como você detecta o que é uma coisa passageira de um processo depressivo? Ótima pergunta. Não vamos esquecer a primeira sobre os sinais. A primeira, que são sinais, não vai esquecer, importantíssimos. não vai esquecer. Isso, mas eu quero falar um pouquinho dessa questão. Assim, a depressão hoje ela muda muito conforme a sociedade vai evoluindo, tá? Isso é fato também. Mas você consegue sim observar algo que de repente você está ali com um familiar. E esse familiar, ele tem picos, né? Tristezas e tal. Como já dizia Augusto Cury, nós somos peregrinos na nossa própria terra. Nós não nos conhecemos, não sabemos fazer a gestão das emoções. Então, eu preciso ficar atento a isso, né? Usar um exemplo aqui. O João. O João era uma pessoa sempre alegre, né? Voltava da escola feliz, mas a um certo ponto ele começou a chegar meio que triste, cabisbaixo. Então, já é um ponto de atenção, de buscar uma ajuda profissional. Porque em casa, normalmente, exceto que se você for da área, você não vai conseguir observar. Você vai achar, não, ou até é frescura. Não, é um ponto, por menor que seja, é um ponto de atenção. Então, ele sim pode ver picos curtos e longos. A depressão mais profunda é aquela que ele fecha a porta do quarto e não quer sair da cama. Tá. Isso. Sim, aí tem que ser um tratamento psiquiátrico, a indicação. Olha... Porque a psicologia sim. e a psiquiatria, elas, eu acho que até um determinado momento caminham meio parecidos ou não? Assim, ela pode ser encaminhada para um especialista. Eu sempre falo assim, né? O especialista da medicina. Ok, em primeiro momento você vai, acompanha aí um especialista da saúde mental, por exemplo, que seja um psicólogo, psicanalista. Esse profissional, ele consegue identificar, né, se é caso de você ser encaminhado para o psiquiatra. Entendi. Porque ele vai fazer o tratamento medicamentoso, né? Sim, é. E por mais que ele seja encaminhado primeiramente, exceto em caso aí, vamos dizer, de surto, para o psiquiatra, ele vai precisar depois de um acompanhamento terapêutico também, com esses profissionais. Ou né? seja, então a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria andam juntas. A priori é para andar. É para andar. Eu gostei a priori do a priori. é para andar. É porque, na verdade, são campos semelhantes no lugar onde atuam, quer dizer, que é na saúde mental. Isso. Mas, ao mesmo tempo, são divergentes o modo de tratar. Sim. Seria isso? Enfim, é basicamente isso. Mas é aquilo que eu falei, a priori tem que trabalhar em conjunto. É uma equipe multidisciplinar para poder ajudar o bem comum, que é a saúde mental do paciente. Sim. E sobre os sinais, vamos lá. Sinais, acho que alguns sinais são bem
facilmente, né, visto, né? Por exemplo, mudança de comportamento, como o Davidson acabou de falar. Então, tem que ficar atento a isso também. Um sinal muito importante é quando a pessoa está se desprendendo de coisas que ela gosta. Então, você percebe se a pessoa tem algum objeto que gosta muito e não tem mais interesse, está doando esse objeto para outra pessoa. Tá. Então, é um sinal bem importante também Meio cara se de falar. despedida. Exatamente. Então, Tá. desesperança, vontade de morrer. Tem pessoas que ficam citando, queria morrer e tal. Então, são alguns sinais que facilmente é só prestar atenção. Acho que a família também pode identificar isso, né? E o Davidson quer falar mais alguns sinais? Sim, tem um ponto muito importante que às vezes a gente, principalmente se é criança, tá? Então é natural, uma criança com 5 anos já está passando nesse processo e os pais não observam, obviamente por não ter o conhecimento aí técnico, né? Mas se você olha uma criança, de repente, os desenhos que ela faz, ela fica em um canto mais isolado, são desenhos de cores escuras, cinzentas, então, opa, é um sinal de alerta, né? Observa, tá se machucando, né? Tá se apertando, surgiu hematomas, o que que é? São alguns sinais visíveis, importantes nesse processo de ajuda, né? Isolamento social também, né? Mudança de humor, então são vários sinais que dá para ser identificados. Que podem levar a isso. Com certeza. Então, existem empresas que eu sei que elas têm esse programa de saúde mental, como se diz, nessa ajuda para os próprios funcionários, né? Mas fora isso, não são todas, mas seria interessante que empresas, escolas, como é que a comunidade, como é que as escolas e as empresas podem realmente contribuir para ajudar o funcionário? Que tipo de profissional seria interessante que fosse contratado por elas para esse trabalho? Eu não acho que seria um trabalho quando detectasse, mas acredito que poderia contribuir existindo profissional disponível no local para conversar. Seria isso? É legal falar sobre isso, porque primeiro, antes de tudo, eu quero falar um pouquinho como eu conheci o Davidson. Então, eu conheci o Davidson num grupo de estudo, de preparação para ser voluntários do CVV. Então, tanto eu como o Davidson fomos voluntários do CVV. E o CVV tem um trabalho desse também. Acho importante o Davidson falar um pouquinho, que o Davidson tem um trabalho também sobre isso, né, Davidson? Sobre a escola, que você vai levar uma palestra na escola. Acho que é importante você falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, recentemente nós começamos um trabalho com as escolas aqui de Sorocaba, né? Então, a gente foi oferecer na direção esse trabalho. Como que surgiu isso? Escola o quê? Particular? Estadual, pública, privada? Estadual, né? Tá. E também privada de enfermagem. Então, nós estamos aí no 2º ano dando palestra justamente para conscientizar, no caso da escola de enfermagem, esses profissionais da saúde que não vão trabalhar especificamente com a saúde mental, mas porém tem essas matérias. Então, na prática, eles não sabem como é você receber um paciente no consultório. Então, a gente traz para a sala de aula essa prática, justamente para que eles tenham essa realidade. E nas escolas é fazer essa abordagem de prevenção com as crianças, né? Entendi. E com relação a funcionários, que pudesse, como é que eu vou dizer para você, ter o profissional disponível nesses lugares para que eles pudessem conversar, porque a tal escuta ativa é uma coisa que se fala é um termo meio atual, moderno, mas é uma realidade. É importante você ouvir. Tanto que as escutas ativas têm dado assim um resultado. Até a gente vai trazer aqui no nosso podcast, no Mulheres em Preto, Momunes em Preto e Branco. Mulheres em Preto e Branco é o nome do nosso projeto de capacitação para educadoras. E o foco, né? Bom, saindo um pouquinho do nosso tema agora, o foco às relações étnico-raciais. E ele não deixa de ter a sua importância dentro da saúde mental também, para que as pessoas se conheçam, para que as pessoas busquem o que dá prazer, o que dá alegria e o que tem e o conhecimento, né? Bom, voltando ao nosso Momunes em Preto e Branco, eu conversei com o Ricardo Giacobbe do GEPASSE e a gente vai trazer aqui a doutora Cristina
Cristina Palma, preciso acertar com a assessora dela, para a gente falar sobre a escutativa. A escutativa é uma... que o CVV tem. Exato. Há quanto tempo? O CVV acho que como se diz, pioneiro nisso, esse serviço. Exatamente. E ele começou... O Setembro Amarelo começou no Brasil em 2015, graças à iniciativa do CVV também. E foi do CVV? Foi através do CVV também, acho que é o Conselho Federal de Medicina. Isso, e a Associação dos Psiquiatras. Correto. Então, foi essas três instituições que começaram oficialmente em 2015. Quando alguém liga para o CVV, a conversa começa como? Ela já se sente à vontade para falar ou ela precisa ser provocada? Qual o preparo que o profissional que vai atender precisa ter? Porque eu acho que é difícil, hein? Sim, o CVV ele prepara os seus voluntários antes também, né? Então, tem todo esse preparo. Mas é difícil falar porque o ser humano ele é único, né? Então, cada um tem uma atitude, né, quando liga lá. Mas a gente está sempre preparado, né? De ter essa escuta ativa, né? E sempre centrado na pessoa, né? Acho que isso é importante. O Davidson ele fez um trabalho lá no CVV, acho que um pouco diferente, que foi de madrugada, né? Os horários mudam um pouco o público, por incrível que pareça. Como né? é que funciona? De manhã geralmente é um público, né? Pela experiência que eu tive lá, de manhã geralmente é um público, de madrugada é outro público. Então de manhã é mais o quê? Homem, mulher, e a faixa etária que é diferente? De mulher peguei, de manhã condição social, qual é? Na minha experiência, de manhã eu peguei bastante mulheres e homossexuais. De manhã? De manhã. Eu iniciava meus trabalhos às 7 horas da manhã. Então, essa faixa horária aí, esse era o meu público que eu tinha mais lá no Isso no período da manhã? No período da manhã. Não sei o Davidson como que era. Isso, o meu plantão lá era a partir das 19 horas, né? E aí eu saía às 7 da manhã, acho que é mais de pesado, sexta para sábado. Porque à noite fica tudo muito bem pesado. feio. Então, assim, um dos perfis era você pegar pessoas que ligavam há mais de 15 anos. E algo assim bem simples. Tinham pessoas que ligavam somente para dizer boa noite e desligavam. E tinham pessoas que ligavam para relatar realmente a sua dor, seu sofrimento. E um dos propósitos, né, mediante essa preparação do CVV, é assim: você escuta, você não dá conselhos, né? Deixa a pessoa, porque é centrado de fato na pessoa, né? E aí você vai acolhendo ela com as suas dores, né? Então, esse é um dos, vamos dizer, regra de ouro ali do CVV, né? Qual é a dor? Não sei se vocês têm condição de falar, quer dizer, se podem falar, condição, claro que tem. Mas, assim, a dor que a pessoa sente, que para ela é insuportável, que tipo de dor que ela não consegue enxergar vamos dizer, a tal luz no fim do túnel, né? Que ela não consegue enxergar, ter uma esperança de mudar a vida. Qual é a dor? Como é que ela descreve essa dor? Ótimo. Muda muito, pessoa a pessoa. Por quê? Ela vai trazer uma bagagem. Exemplo, uma experiência de vida que uma pessoa de 50 anos tem, vai lhe tornar assim uma dor insuportável mediante a tudo aquilo que ela já carrega como traumas, por exemplo. E se você pegar um jovem de 16, onde o índice de atentado à vida é bem maior, vai estar pautado em coisas que de repente uma pessoa mais experiente vai falar: mas você quer se matar por conta disso? Né? É porque não pondera. Então a gente trabalha assim: qual que é a maior dor? É aquela que a pessoa está sentindo. Tá. Né? Independente se morreu o gatinho dela ou se ela perdeu um ente querido. Aí você precisa acolher e respeitar essa dor. Pode ser uma dor que para a gente é uma coisa comum, sim, tá? Mas e para a pessoa se tornar algo pesado demais. Exatamente. E aí você olha, você começa a ponderar. Não, a gente não pode ponderar e nem fazer juízo de valores. É acolher, respeitar e ajudar a pessoa independente da dor dela. Né? Difícil, né? Muito. Acho que é. Isso acontece muito, as famílias não entendem, de repente, que a pessoa está passando por esse sofrimento, né? E ficam com frases que mais pioram a situação, né? Por exemplo, isso é frescura, vai passar, né? Ou pense positivo. Então, não consegue entender o sofrimento da pessoa e não fazer o acolhimento adequado. Quer dizer, não vamos dizer assim, por ignorância do assunto. Exato. Daí a importância de se falar sobre a escuta ativa também é essa importantíssima. Escuta, vale a pena eu ouvir sempre.
Sempre ouvir, sem preconceitos e sem julgamentos, né? Porque tem pessoas que gostam de ouvir, mas sempre está com alguma frase de comparação, de julgamento. Então, o importante é saber ouvir também. Tá. Então, assim, aí a pessoa vai, tem alguém na família, um amigo, alguém, ela faz essa escuta ativa, ela ouve e ela não vai dar conselho, mas como ela pode contribuir se ela não vai falar ou se ela não é preparada para isso? Ouvir com empatia. Procure ajuda. O que ela vai... Como é que faz isso? Primeiro, estar com a pessoa, realmente. Ouvir com empatia. Tá. E validar os sentimentos dela. Então, sempre validar, né? Entender, né? Entender o sentimento. O sentimento dela, o sofrimento dela. E, sim, oferecer uma ajuda prática, né? De repente, convidar ela até levar algum profissional, né? Um psicólogo, um psiquiatra. Oferecer redes de apoio, como o CVV também é uma boa saída. O que você fala é não dar conselho, não, isso daí vai passar, não, isso daí não é nada, algo assim. Isso. Esse é um alerta, né? Tá. É um alerta. Então, normalmente, quando chega a esse ponto, é porque a pessoa já está mesmo ali a ponto de realmente atentar mesmo contra a sua própria vida, mas ela já deu vários sinais. A gente precisa pegar no começo. Entendi. E aquilo que o Sandro falou, encaminhar primeiramente a um profissional da saúde mental. Lidar com o estresse e a ansiedade. O que a gente pode fazer? Quer dizer, cada um... Não é uma fórmula mágica, não é uma receita de bolo, né? Faça isso, pronto, que acabou sua ansiedade, acabou seu estresse. Mas que ferramentas a gente pode usar que estão ao nosso alcance para trabalhar a ansiedade, para trabalhar o estresse? O que vocês... Mas eu tenho uma dica bem simples que eu faço há alguns anos, indico para os meus pacientes e funciona, e algo que às vezes a gente não valoriza e é gratuito. Você pode fazer em qualquer lugar. Começou esse momento, esse aperto, essa angústia, para tudo, vai para um lugar calmo e respira. Puxa a respiração ao máximo, segura e conta nos dedos, até 5, solta pela boca, faz esse ciclo no mínimo 5 vezes. Você vai ver que já vai te ajudar bastante. Respiração, olha, fica atento. Sentiu ansiedade, sentiu aquele estresse, vamos lá. Vai para um lugar calmo. Isso. Puxa. Respira, solta o ar pela boca 5 vezes. 5 vezes, um ciclo. Uma boa dica. Tem mesmo, você está falando isso, eu li uma vez algo a respeito, isso faz muito tempo, falando sobre a respiração, um modo de respirar, inclusive quando parturientes, né? Para as parturientes, um modo de respirar tranquiliza, respira devagar, não é isso? Exato. Então fica aí a dica. Sandro, fala um pouquinho quero saber sobre a sua decisão de partir para o serviço voluntário. Legal. A minha decisão foi assim, foi de uma... Porque, na verdade, a área dele de trabalho é outra. Você é um investidor na área civil, de construção. Também, correto. Também. E também atua como psicólogo. Você não é psicanalista, psicólogo. Sou psicólogo, correto. Psicólogo. E faz um trabalho maravilhoso lá no Momunes, atendendo idosos, atendendo meia-idade, crianças, jovens, ou seja, é completo. O Momunes trabalha assim de 0 a mais de 100 anos. Porque hoje a gente tem uma pessoa que faz ginástica lá. Eu conheci ela, inclusive. Conheci. Acho que são 104 anos. Olha que beleza. Maravilha. Mora sozinha, quer fazer todo o serviço. Aí o que os filhos fizeram? Colocaram câmera na casa para controlar, para ver, para monitorar. Mas ela faz questão. Vai a pé e volta a pé. É incrível, é algo assim. Dona Júlia é o nome dela, é um exemplo de mulher, e conversa, e fala, e animada, faz curso de pintura também. Um dia desses ela falou para mim, Angela, eu queria uma tesoura, mas não pode ter ponta. Por conta cortar papel, cortar alguma coisa assim de molde que ela faz. Falei, vou dar uma tesourinha de presente para a senhora. Aí eu tinha uma tesourinha em casa, pus num pacotinho bonitinho e levei. Ficou feliz da vida, ou seja, extremamente atuante. Então eu queria falar sobre esse serviço. A pessoa ocupar realmente a cabeça, né? Ocupar o tempo é uma boa saída. A minha experiência foi há 10 anos atrás, tá? E eu não era formado ainda,
Mas eu estava num café com amigos, era mês de dezembro, e a gente, sempre mês de dezembro, a gente quer inventar alguma coisa, né? Uhum. Então, falando, vamos fazer uma visita no hospital. E a gente resolveu fazer uma visita lá no GEPAS. E ali eu fui picado aquele mosquitinho do trabalho voluntário. Então, desde então, eu venho realizando trabalhos voluntários, tanto em hospitais, que a gente já fez há alguns anos, e como instituições também. E dali eu fui procurar uma ferramenta para eu conseguir ajudar mais pessoas, que foi a psicologia. Então, foi dali que eu fui me inscrever e fazer a faculdade de psicologia. Nem só eu, como minha família. Minha esposa também foi estudar, se tornou técnica de enfermagem, minha filha agora se torna enfermeira padrão também. Então, que legal. todos foram para a área de saúde. E todos nós sempre fomos do comércio. Então, eu também sou comerciante também. Então, a gente abriu mão um pouco do comércio e partimos para esse trabalho na área da saúde. E eu mais no social. Então, desde então, já trabalhei como voluntário na APAI, Capela do Alto, trabalhei no Betel e algumas instituições também que eu gosto muito, né? A minha esposa sempre fala, mas quando você vai trabalhar remunerado, né? Todo tem o seu tempo, né? Vamos aguardar, mas se eu pudesse, eu ficaria a semana toda trabalhando como voluntário. A remuneração é outra, né? Com certeza. A remuneração é de um bem-estar incrível, aquilo que não né? tem Você preço fazer que o que pague. gosta. Exatamente. Uma pergunta que eu ia fazer e eu esqueci, mas está em tempo. Existe um perfil de pessoas assim mais vulnerável à depressão, mais vulnerável à vontade de desistir da vida ou não? Ou, de repente, uma pessoa que você nem imagina, fala, nossa, eu não imaginava que pudesse acontecer isso. Ou existe já uma tendência, você já olha e já fala, esse pode ser que vai para esse caminho? É muito relativo. Eu vou trazer a experiência aqui, rapidamente, é de consultório. Então, você atendendo vários pacientes, você vê os perfis. Quando que você pode meio que, não determinar, mas ser algo assim, muito mais visível? Assim que te dê um clique. Exatamente. É quando você entende um pouco da raiz familiar. Tem muitas patologias nossas, vamos dizer até mental mesmo, que tem muito a ver com seus antepassados. Então, se a sua avó foi depressiva, você tem uma grande probabilidade de ser. Então, entendi. uma dica para todos nós, olhe o histórico familiar para ver se tinha isso. Já traz alguma coisa. Já traz, bastante. É interessante isso. E respeito à depressão, é importante dizer que é um fenômeno multifatorial. Então, pode ser, como o Davidson acabou de falar, genético, psicológico, até questão de social e cultural também, ele pode ser também, né? Por que social e cultural? Porque muitas pessoas têm a exclusão, por exemplo, a pressão da questão de família, de trabalho. Então, são vários fatores que podem contribuir para a depressão, não apenas um fator, né? O que é mais fácil atender? Criança, adulto ou idoso? Pode responder. Eu sou assim, suspeito para falar. Na verdade, assim, você pode se especializar nessas áreas, né? Se faz necessário você ter um conhecimento, porque são públicos diferentes. Mas, assim, para essa pessoa aqui, o mais difícil é aquela que não quer ser ajudada. Aquela dissimulada? Porque também, porque tem gente que não fala, esconde, consegue esconder e enganar? Tenta, mas como você já tem a técnica, você identifica. Só que assim, chega com aquela mentalidade de que quem precisa de ajuda é o profissional, e não ela. Não, comigo não, eu não preciso de nada. Exatamente. Mais de 90% dos pacientes chegam com essa mentalidade. Acho que está tudo bem. E sim, e ao longo, né, do tratamento, as máscaras vão caindo e realmente ela se sente segura, porque eu entendo que você nunca passou com um profissional, por exemplo, de repente está lá, né? Geralmente elas falam, mas vou contar da minha vida. Então você tem que criar esse ambiente de segurança para a pessoa, criar um vínculo com o paciente, aí sim ela vai conseguir se entregar totalmente e vai fazer efeito o tratamento, né? Agora eu quero perguntar para o Davidson uma coisa que eu fiquei muito curiosa quando eu li aqui no seu currículo, no seu histórico. Ele é capelão. Então, antes da minha pergunta, eu quero saber o que é ser um capelão. O que você faz como capelão? Você está fazendo esse curso também? Estou fazendo curso. É meu professor. Que ótimo! Então, quero saber sobre isso. Ótimo. Então, a área da capelania, ela nem sempre é muito conhecida.
Sim. tá? Mas ela basicamente está ali nos hospitais, presente, nos presídios, né? Então, qual que é a função do capelão? É justamente levar o conforto, o amparo para a pessoa. É você falar para ele, olha, eu entendo a sua dor e eu estou aqui contigo. E aí eu posso trazer uma Mas palavra não de tem a conforto. ver, não é necessariamente a questão da saúde mental. Qualquer dor que ele tenha, qualquer situação ou não, ou é voltada para a saúde mental. Ele é preparado para acolher a pessoa independente da situação. Tá. Obviamente que voltado aí para a saúde mental Sim. também. Ele não vai ter uma profundidade tão grande quanto um psicanalista, um Sim. psicólogo, né? Mas aí ele vai ter essa técnica mínima necessária para poder acolher a pessoa. Até Entendi. porque tem momentos assim muito delicados você conversar com um paciente no presídio e um paciente na ala terminal e trazer o conforto para ele, para os familiares. Porque também deve ser, você deve ouvir bastante assim, porque não é você, porque se fosse você, você saberia, Sim. você não está na minha pele, Sim, entendeu? também. E assim, o interessante é que são pessoas em ambientes diferentes, com momentos de vida diferentes, daquele que vai, entre aspas, andando até um consultório. E a pessoa que pede a presença de um capelão, ou o capelão que vai, oferece seu serviço e alguém chama? Você não vai chegar lá e falar, olha, eu sou capelão, gostaria de visitar, não. Como é que funciona? Tem essas duas iniciativas, mas a priori a pessoa ela vai solicitar, você como capelão vai visitar alguém, vamos dizer, um familiar de um conhecido. Então, tem aí um contato muito mais próximo. Também, se você quiser estreitar o relacionamento com uma instituição, você pode ir lá, ó, sou capelão, assim, assado, formado, né? E quero disponibilizar meu serviço. É possível? É. E aí você faz uma parceria. E aí você é chamado, o hospital ou a instituição, ela disponibiliza o teu atendimento e te avisa. Quando você tem essa parceria, Sim. Se não, é somente com, vamos dizer, pacientes específicos, com horário específico e a instituição específica. Bom, mas o que eu quero perguntar é o seguinte: o Davidson também é bacharel em Direito. Sim. Exatamente. E aí diz assim, que ele integra. Eu queria saber como é essa integração. Integra os campos jurídico, psicológico, educacional e espiritual. O espiritual da capelania, o educacional, porque você dá curso, você dá aula, o psicológico, que é o que você atende, e o jurídico da advocacia. Eu queria saber como é que você faz essa integração. Ótimo, porque assim, a minha formação primária é em Direito. Né? Me formei em Direito na Unip e tal. E tem uma matéria que despertou essa área da saúde mental, que se chama Ciência Jurídica. Tá. E aí, quando eu tive contato com ela, o mundo se abriu. E, consequentemente, já tendo essa empatia do amor ao próximo, eu também sou professor de teologia, né? E aí você une essa parte espiritual, a parte emocional e a parte jurídica, que eu amo muito, né? Tenho a minha OAB, ela não está ativa porque eu tenho multitarefas a ser feita, né? Então não tem como você conciliar. Então, atualmente eu estou focando muito na saúde mental, porque é algo que me abriu assim um horizonte, primeiramente para essa pessoa, né? Exatamente. Para depois poder ajudar os outros. Matou minha curiosidade. Então, agora nós estamos chegando ao final do nosso Mamones em Preto e Branco. Aí eu queria ver uma mensagem, se você gostaria de deixar para a gente, Sandro, uma mensagem, Davidson, para quem está aqui nos acompanhando toda semana o nosso podcast. Uma frase que eu poderia deixar a respeito do Setembro Amarelo é que falar é a melhor solução. E você nunca está sozinho. Então, acho que essa frase é importante deixar para as pessoas. Então, a solução é falar, é conversar com alguém e pedir ajuda. Ótimo. E você, Davidson? Bom, tem uma frase que eu gosto muito, né? Mas, primeiramente, é assim, você continuar valorizando canal como esse seu, por trazer pessoas e profissionais que vão falar desse assunto, né? Já que falamos aí do Setembro Amarelo, é justamente isso. Fique atento em casa, né? Em qualquer lugar que você estiver, às pessoas, aos sinais que elas vão te dar, que nem sempre é perceptível pela maioria.
mas se você tiver esse olhar aguçado, você consegue Um olhar ajudar. humano, né? Exatamente. É um olhar humano, você enxergar através de... Você me permite, Ângela? Claro. Eu assistindo alguns podcasts seu aqui, teve uma vez que alguém falou, não lembro quem, sobre... Será que é muita coragem a pessoa cometer o suicídio? Sim, sim. Tá? Então, o suicídio não é um sinal de fraqueza e nem de coragem. Tá. É um sinal de sofrimento. Desespero. Então, a pessoa precisa... Exatamente, uma angústia muito grande, o desespero, e a pessoa precisa de acolhimento e cuidados. Perfeito. Maravilha. Obrigada, Sandro. Muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Você também, Davidson. Foi um prazer conversar. E agradecer, como sempre, né, a nossa Jovem Pan, agradecer Vinícius, Kiko Palhato, toda a equipe que está aqui e nos recebe com esse carinho para preparar o podcast para você. E a você, sem dúvida nenhuma. Olha, meu beijo, um abraço e minha gratidão por estar com a gente aqui toda semana no Murmúrios em Preto e Branco.